Assembleia de Deus, harmonia. Fiquemos em pé, amados, e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de São Marcos. São Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, depois de Mateus. Marcos, capítulo 16. São Marcos, capítulo 16, versículos 1 ao 11. Quem achou, diga amém. Leiamos então. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, por este domingo feliz, aonde estivemos na escola dominical e agora estamos aqui no culto à noite para prestarmos a adoração ao Senhor, para juntos cercarmos a mesa do Senhor, participando da Santa Ceia. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Agora nos usa, Senhor, e fala conosco conforme o que o Senhor colocou em nosso coração. Nos usa na Tua obra, receba a nossa adoração, o nosso culto, e fica conosco em nome de Jesus, libertando vidas para a glória do Teu nome. Te pedimos agora e sempre. Amém, Senhor. Podeis sentar, amados. Hoje estamos aqui reunidos para cercarmos a mesa do Senhor, celebrarmos a Santa Ceia. E sabemos que hoje também, como foi já dito pelo nosso pastor Moisés, é o Dia Internacional da Mulher. E a mensagem que Deus colocou em meu coração, eu não iria falar sobre este assunto, mas Deus tocou em meu coração para que hoje a gente pudesse dirigir uma palavra às mulheres da nossa igreja, às mulheres que estão conosco, às mulheres que estão nos assistindo, às mulheres, essas bênçãos que Deus criou para nós, homens. Somos felizes pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Na verdade, em toda a história da humanidade, as mulheres sempre foram corajosas, nunca se intimidaram diante de nada, e estando sempre na linha de frente da sua família, na igreja, na sociedade e no reino de Deus. Isso é a demonstração da importância e da grande contribuição da mulher na família, na sociedade, na igreja
e no reino de Deus. Porque cada uma das mulheres é um vaso de honra nas mãos de Deus. Na verdade, são preciosas nas mãos de Deus. Provérbios 31 e 26, a Bíblia diz: a mulher que é louvada pelo seu marido e filhos é aquela que fala com sabedoria e ensina com amor. 31 e 10 ainda de Provérbios, e o 12 diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ruth capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Então a gente vai nesta noite falar acerca da importância e do papel da mulher no ministério de Jesus. Se a gente for ler Lucas, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, a Bíblia diz: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então consta na Bíblia aqui que Maria Madalena, Joana, Susana, juntamente com muitas outras mulheres, acompanhavam Jesus e seus discípulos nessa itinerância pelas cidades e aldeias da Galileia, prestando a Jesus e aos seus discípulos e a todos ali uma assistência com os seus bens. Só para os irmãos terem uma ideia, na região da Galileia constava na época de Jesus cerca de 204 pequenas cidades. Agora imagina Jesus indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e essas mulheres acompanhando Jesus, fazendo com que nada faltasse para todos aqueles que acompanhavam a Jesus. Algumas delas curadas por Jesus, outras libertas por Jesus, e muitas outras iam acompanhando, assistindo e prestando ali todo o apoio com seus bens. Quem bancou o ministério de Jesus, na verdade, foram as mulheres. Observe isso na leitura. Agora, se a gente for fazer uma logística, vamos ver mais ou menos quantas pessoas tinham ali para que todo dia houvesse provisão. Havia Jesus e mais 13 pessoas. Haviam 3 mulheres citadas pelos nomes: a Maria Madalena, a Joana e a Susana. Já somava-se 16. E muitas outras mulheres que acompanhavam. A gente não sabe o número exato, mas a gente pode imaginar entre 25 ou 30 pessoas ou mais, aonde essas mulheres iam de cidade em cidade, numa época onde não havia hotel, não havia pousada, não havia hospedaria. E essas mulheres se comprometeram a sustentar Jesus. E todos que iam com ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E, na verdade, Jesus, sendo Deus, ele poderia muito bem fazer um milagre todo dia para suprir suas próprias necessidades. Mas ele nunca o fez. Na verdade, ele aceitou a ajuda, a cooperação, a assistência financeira dessas mulheres que patrocinaram financeiramente o ministério de Jesus, o seu trabalho itinerante de pregação do evangelho do reino de Deus. Quando Jesus falou que iria subir para Jerusalém e que lá ele iria ser preso, crucificado, que ele ia ser morto
e que ele iria ressuscitar, essas mulheres estavam juntas, ouvindo isso de Jesus. João 16:16, a Bíblia diz: mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o meu Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Versículo 29 e 30 ainda, de 16 de João. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Esse texto mostra que Jesus, ele estava sendo claro ali nas suas palavras, e as mulheres ouviram e compreenderam tudo. Quando Jesus foi para Jerusalém, para a festa da Páscoa, mesmo essas mulheres sabendo que Jesus iria ser ali torturado, preso, crucificado, e que ele iria ser morto, conforme ele mesmo tinha dito abertamente para todos, mas elas não se acovardaram e seguiram a Jesus. Observe que elas saíram da Galileia e foram caminhando com Jesus. João 18, 15 e 16 diz: e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Ou seja, depois que Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, depois que ele foi levado para julgamento, ali estava Simão Pedro e João. João entra, conversa com o sacerdote, permite que Pedro entre também. Mas e os outros discípulos? Onde estão? Se dispersaram. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, eles correram, eles fugiram. Só ficaram Pedro e João aqui. E a Bíblia diz que todos eles se dispersaram, mas as mulheres estavam lá, corajosamente, valentemente, presentes em todos os momentos da vida de Jesus. Jesus é levado ao Gólgota e caminha todo o percurso da chamada Via Dolorosa, uma distância de aproximadamente 1.200 metros, carregando uma cruz pesada, sendo ali cuspido, chicoteado, sendo ali maltratado, esbofeteado, zombado, ali afrontado, até por fim chegar ao monte, ali o Gólgota, chamado Caveira, e foi crucificado. Lucas 23 e 49, a Bíblia diz: todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Então observe que essas mulheres não largaram Jesus por nada, nem em momento algum. Mateus 27 e 55 vai dizer: muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E aí ele cita os nomes. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Observe que a Bíblia não diz que essas mulheres estavam em desespero com a morte de Jesus. Não, elas estavam tranquilas. Por quê? Porque elas tinham entendido o propósito
daquele percurso todo de Jesus. Essas mulheres da Galileia. Mas a Bíblia fala de mulheres que estavam lá chorando, desesperadas. Lucas 23, 27 e 28 vai falar sobre isso. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Aí vem o segredo. Jesus voltou-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. O que é que isso quer dizer? Que não eram as mesmas mulheres que saíram da Galileia para seguir Jesus e que estavam ali desesperadas. Eram as mulheres de Jerusalém, do Reino do Norte. Ali foram as mulheres que saíram da Galileia. E do Reino do Sul, as mulheres que estavam em Jerusalém. E essas sim estavam chorando, porque elas não entendiam, não haviam escutado Jesus falar, não sabiam todo o processo que iria acontecer. Jesus já tinha dito tudo claramente, até em parábolas, dizendo que derribaria o templo e em 3 dias reconstruiria. Mas aqui está um fato interessante, é que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, depois ali de passar horas na cruz, ele morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira. Ele foi sepultado antes do final da tarde da sexta-feira, porque a lei dizia que a partir das 18 horas da sexta-feira já era o sábado. E o decálogo, os mandamentos dizia que não podia fazer nada dia de sábado, somente prestar adoração a Deus no templo. Mas a Bíblia diz que essas mulheres, antes das 6 da tarde, viram onde e como Jesus foi sepultado. Lucas 23 e 55 vai dizer: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Agora vamos ver os trâmites que ocorreu ali em 3 horas, das 3 da tarde às 6 da noite da sexta-feira. Era preciso retirar o corpo de Jesus, era preciso limpá-lo, envolvê-lo em lençóis. Elas tinham que ir ao mercado comprar perfume, linho, tinham que passar no corpo morto e pálido de Jesus. Elas tinham que retirar a pedra do sepulcro, tinham que colocar Jesus no sepulcro, tinham que recolocar a pedra para fechar. Na verdade, todo esse trabalho foi feito com a presença delas. E tudo isso antes das 6 horas da sexta-feira, porque no sábado, depois disso, não podia mais fazer nenhum desses procedimentos. E a gente observa que nessa hora aqui, deste momento em que isso está acontecendo, a gente não vê a presença nem de João, nem de Pedro e nem de nenhum outro discípulo. Mas as mulheres estavam ali. Então olha a importância da mulher no ministério de Jesus. Que coisa maravilhosa. Onde estão os homens? Não sabemos. Mas essas mulheres da Galileia honraram Jesus na vida e honraram Jesus na morte. Que coisa maravilhosa. Essas mulheres, então, quando passa todo o sábado e chega domingo de manhã, elas estão preocupadíssimas. Até parece que dizendo, não foi feito um trabalho bem feito ali, e a gente precisa dar uma melhorada em todo o procedimento no corpo de Jesus. Vamos fazer isso direito. Então Marcos 16:1, a Bíblia diz da leitura que fizemos: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Elas vão sozinhas no escuro ali, já clareando o dia, até o sepulcro de Jesus. Essas mulheres foram as primeiras a verem a pedra removida do sepulcro. Glória a Deus. Marcos 16:4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Essas mulheres foram as primeiras testemunhas do túmulo aberto. Glória a Deus.
foram as primeiras a entrar dentro ali do túmulo e vê-lo vazio. Glória a Deus! Essas mulheres foram as primeiras a receber uma visitação de anjo, que disse: o que é que vocês estão fazendo aqui? Jesus ressuscitou, Ele não está aqui. Aleluia! Glória a Deus! 16:5 da leitura. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Versículo 6, o anjo diz: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Essas mulheres foram as primeiras a receber a maior mensagem do Evangelho, a maior mensagem do cristianismo, o motivo da nossa adoração, que foi a notícia da ressurreição de Jesus. Glória a Jesus, que privilégio! João não pôde participar disso, Pedro também não, nenhum discípulo, mas as mulheres estavam lá, foram as primeiras a ouvirem isso. No versículo 7 da leitura, elas foram comissionadas a irem aos discípulos e dizer que Jesus havia ressuscitado e dar um recadinho para Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Essas mulheres foram as primeiras mensageiras a proclamar a ressurreição de Jesus. Versículo 10. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. E como é que eles estavam? Eles estavam lamentando e chorando. Enquanto os homens estavam ali lamentando e chorando, os discípulos, elas estavam em atividade, procurando estar junto, mesmo do corpo morto de Jesus. Mas elas tinham a lembrança daquilo que Jesus tinha dito: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Glória a Jesus. Essas mulheres estavam extasiadas. Elas estavam perplexas, deslumbradas, maravilhadas, entusiasmadas. E o que acontece em seguida? Chegam até os discípulos e diz a eles: Jesus ressuscitou. E o que é que eles dizem? A gente não acredita. Meu Deus! Não creram nas mulheres. Versículo número 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Lucas 24, 9 a 11 diz: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Então a gente observa que nesse ínterim acontece uma coisa interessante. No desespero da solidão, dois discípulos saem e vão em direção a Emaús. Capítulo 24 de Lucas, versículo 13 por diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas ali que aconteceu nos dias ali. E aparece um homem perto deles e pergunta: o que é isso que preocupa vocês? Aí, você não está sabendo de nada, não? E aquele homem diz: o que é que está acontecendo? Quais são as novidades? E eles dizem: é porque foi Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, e que era varão de palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes, tal, entregaram ele e mataram, crucificaram, acabou. Aqueles dois homens pensaram que havia acabado. E o que acontece? Jesus dá uma repreensão e diz assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
Glória a Jesus. E ali ele entra na casa e na hora de orar pelo pão, ele levanta e dá graça a Deus. E eles percebem que aquele estranho era de fato Jesus. E Jesus desaparece e eles nem se preocupam a hora, tarde da noite, e voltam para onde estão os outros discípulos para contar: olha, de fato, Jesus ressuscitou. A gente viu também. Glória a Deus. Então a mulher, ela sempre esteve desde o início até a morte. E também na ascensão de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 9 por diante, vai dizer que estava ali os varões galileus e os anjos dizem a eles: que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que assim como subiu vai descer. E vai dizer que ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses estavam ali juntamente com as mulheres. Então aquelas mulheres estavam juntas na ascensão de Jesus. Passaram-se 40 dias em que Jesus esteve em terra aqui com os discípulos e com todos os irmãos. Depois ele foi assunto ao céu em mais 10 dias, até chegar ao Pentecostes. E quando chega o Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Todos os discípulos e todas aquelas mulheres que saíram da Galileia, seguindo Jesus, também foram cheias do Espírito Santo. Então aqui é uma glória, uma honra que Deus dá às mulheres. E esse dia é mais do que merecido para vocês. Muito mais do que isso. E a gente sabe que assim como existiram essas mulheres citadas aqui, elas também estão entre nós ainda hoje. É você. Você, mulher. Mulher prudente, mulher que é de oração, cheia do Espírito Santo, que abre a boca e que diz que Jesus está vivo e que prega o Evangelho de Jesus e que consegue ganhar almas para o Senhor. Essas são as mulheres, vocês são essas mulheres que influenciam a casa de vocês, que influenciam de maneira geral na igreja do Senhor que servem, que cooperam para o avanço da obra de Jesus e que estão aí juntas, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Então eu quero deixar aqui, para encerrar as minhas palavras, para a gente cercar a mesa do Senhor. Eu já pedi permissão ao meu pastor, que eu quero deixar uma mensagem à minha esposa e a todas as mulheres presentes aqui. Os valores de uma mulher. Eu sou mãe. Eu sou mulher, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou o despertador, eu sou a cozinheira, eu sou a empregada doméstica, eu sou a professora, eu sou a garçonete, eu sou a babá, sou a enfermeira, eu sou uma trabalhadora braçal, eu sou a agente de segurança, eu sou a conselheira, eu sou o edredom. Eu não tenho feriados. Eu não tenho licença por doença. Eu não tenho dia de folga. Eu trabalho dia e noite, estou de plantão o tempo todo. Não recebo salário e ainda escuto gracinha dizendo: mas o que você fez o dia inteiro? Eu dedico minha vida pelo bem-estar da minha família. Mulher é como sal. Sua presença nunca é lembrada, mas a sua ausência faz todas as coisas ficarem sem sabor. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia, pelo seu mês, pela sua vida, pela sua dedicação. Parabéns todos os dias. Deus abençoe. Feliz Dia das Mulheres.